queridos, a paz do Senhor Jesus para todos, amém? Amados, eu sou o pastor Adilson e esse é o Conexão da Alma. Queridos, hoje eu quero falar para vocês da alegria do homem perdoado. Deus, ele tem prazer em perdoar os nossos pecados. Basta que a gente se arrependa, basta que a gente se chegue a Ele com o coração contrito, com o coração arrependido, e que nós confessemos a ele os nossos pecados. A palavra diz que Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Amém? Nós vamos falar sobre essa noite sobre arrependimento. Mas antes da gente começar aí a falar sobre os Salmos 32, eu quero pedir a você para que se inscreva aí no canal, para que dê o seu like e para que compartilhe essa mensagem para outras pessoas, para que todos tenham aí a oportunidade de ouvir uma mensagem de arrependimento e de perdão, ok? Então, o livro de Salmos, capítulo 32, o salmista aqui mais uma vez é Davi, e ele diz o seguinte: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Aleluias, glória a Deus. Amados, o Davi aqui está falando sobre arrependimento, sobre pecado. E ele começa dizendo que enquanto ele escondeu ali as suas dores, o seu pecado, enquanto ele escondeu ali a sua transgressão, ele sofreu muito, mas uma vez que ele confessou, ele foi perdoado. O nosso Deus, queridos, Ele quer fazer sobre a nossa vida uma absolvição total. Ele quer absolver totalmente o nosso pecado, desde que nós cheguemos ao arrependimento. No verso 1, o salmista diz assim: olha, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Amados, Davi, ele era um sujeito tão pecador quanto eu e você. Ele tinha seus erros, suas falhas. E depois de cometer adultério, de dissimular e ordenar a morte de Urias, que era marido de Betseba, Davi, ele lutou com toda a sua força para esconder das pessoas os seus erros. No entanto, ele experimentou a reprovação de Deus e o peso da consciência que a todo tempo condenava. Já te aconteceu isso, de você fazer alguma coisa errada, querer esconder, e que aquilo ficar aí maquinando na sua cabeça e te torturando porque você escondeu algo que você deveria se arrepender daquilo, Então, ao ser humilde e se arrepender, usufruir da liberdade que o perdão proporcionava, ele decidiu, romper aquele silêncio, ele decidiu falar, ele se humilhou, e ele se arrependeu do seu pecado e ele confessou para quê? Para ele usufruir do perdão de Deus,
porque Deus ele está disposto a perdoar os nossos pecados, queridos. Embora a maioria das pessoas viva afastada de Deus, mergulhada em transgressões e culpas, Deus ele dá a cada uma delas a oportunidade de começar uma nova vida, livre das sequelas do passado. É claro que o nosso passado ele não é apagado, né? Não tem jeito de apagar isso. Isso é amnésia. Amnésia é doença. Então, o nosso passado não vai ser apagado. O que a gente fez de errado, ou o que algumas pessoas fez de errado com a gente, não vai ser apagado nunca. Vai estar ali na nossa memória o todo tempo. Mas uma vez que nós perdoamos ou que somos perdoados, né, a gente sabe que aquela situação ela continua a existir, porém ela não vai mais te machucar ou não vai mais te importunar. O verso 2 ele diz assim, olha, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Quando Davi está falando isso, querido, ele está falando da sua felicidade. A felicidade de Davi não estava no fato de ser rei, nem de viver no palácio, nem de ter regalias ou prestígio entre os povos, mas a felicidade de Davi estava na sua reconciliação com Deus. Ele se reconciliou com Deus, ele reconheceu o seu pecado, ele confessou o seu pecado e Deus perdoou o pecado de Davi. Queridos, olha, isso mostra para nós que a pessoa ela pode ter tudo na vida e ainda assim não encontrar alegria, paz e tranquilidade se no coração dela não tiver felicidade no Senhor, se ela não estiver feliz no Senhor, se ela não estiver uma atitude de comunhão com o Senhor, se ela não tiver um relacionamento com o Senhor. Enquanto Davi escondeu o seu pecado, ele com certeza ficou afastado do Senhor e sofreu muito. Mas quando ele reconhece o seu pecado e quando ele se volta para Deus, ele demonstra aqui, né, a alegria na reconciliação, a alegria de poder estar novamente na presença do Senhor. Alguns, queridos, eles tentam até agarrar-se às suas conquistas e se esquecem de que nenhuma situação neste mundo é para sempre. Salomão ele fala, né, que tudo é vaidade, não é mesmo? Então que nada é para sempre, né? Tudo tem um tempo. Salomão fala isso, inclusive as coisas dessa terra, as coisas desse tempo, né? Tudo tem um tempo de existência. Então a felicidade genuína ela está em todos os dias poder desfrutar da paz do Todo-Poderoso, que tem poder de justificar e dar vida ou de julgar e condenar a morte espiritual e eterna. A nossa maior alegria, queridos, ela está no Senhor, não é mesmo? A nossa maior felicidade é poder desfrutar da paz do Senhor, não é mesmo? No verso 5, ele diz assim, olha, confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Amados, Davi ele estava passando por uma opressão, né, insuportável. Ele estava vivendo um momento terrível na sua vida por causa daquele pecado que ele cometeu, do adultério que ele cometeu, do assassinato que ele cometeu. Aquilo tinha, né, estava acabando com a mente dele, com o sossego dele, com a paz dele, até que ele se arrependeu. Davi, ele passava por momentos de grande aflição devido à culpa que sentia por seus pecados. Enquanto manteve segredo sobre eles, teve a sua saúde física e espiritual abalada. É isso que acontece, querido, com a maioria das pessoas que comete erros e não se arrepende desses erros, né? Porque pecados, erros, todos nós cometemos. E somos falhos quando nós não declaramos isso para o Senhor. É claro que Deus sabe, porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente, e Ele tudo vê e Ele tudo sabe sobre a nossa vida. Nada está oculto aos olhos de Deus. Mas o que Deus espera de nós é que nós tenhamos um coração arrependido e que a gente se volte para Ele confessando o nosso pecado e nos arrependendo
desse pecado, não é mesmo? Pessoas que conhecem a vontade de Deus, pessoas que conhecem a vontade de Deus e vivem no erro conscientemente correm o risco de ficar debilitadas em todos os sentidos. A única cura para o abatimento espiritual é o arrependimento sincero diante de Deus. Olha, quando nós nos arrependemos sinceramente diante de Deus, o que acontece na nossa vida? A palavra de Deus diz lá em Miqueias capítulo 7, diz assim, capítulo 7, versos 18 e 19, diz assim, quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do remanescente da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Ele voltará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. O que a palavra fala para nós aqui em Miqueias é que uma vez que nós confessamos o nosso pecado, nós nos arrependemos dele, né, que no nosso coração há um arrependimento pela transgressão cometida, pelo pecado que cometemos. E quando nós confessamos o nosso pecado ao Senhor, que ele lança o nosso pecado no mar do esquecimento. Não é? Ele não quer saber do nosso pecado. Uma vez que ele perdoou, está perdoado e pronto. Né? Não temos que ficar com culpa, não temos que ficar levando isso a sério, não temos que ficar nos machucando mais com isso, porque o Senhor, uma vez que nós confessamos o nosso pecado ao Senhor e que nós nos arrependemos, o que é o arrependimento, querido? É você errar, reconhecer que errou e nunca mais errar naquela situação, não é mesmo? Quando a gente fala aí, por exemplo, uma palavra que o crente fala muito é do adultério, né? E muitas pessoas se perdem no adultério. Só que, uma vez que essa pessoa se arrepende, ela confessa ao Senhor, o seu arrependimento, e recebe o perdão do Senhor, o Senhor lança isso no mar do esquecimento, querido. O que cabe à pessoa agora é não pecar mais nessa área, é viver uma vida reta diante do Senhor. E se você ainda não conhece a palavra, se você não tem entendimento da palavra, se você nunca estudou a palavra de Deus diz lá em Atos capítulo 17 e 30, ela diz assim, olha, mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todo lugar se arrependam. Então, quando nós somos considerados ignorantes, espiritualmente, ignorantes na palavra, a palavra diz que Deus, ele não leva em consideração o tempo da ignorância. De todos os nossos erros, todas as nossas falhas, todos os nossos pecados que nós cometemos antes de conhecermos o Senhor, quando nós o confessamos como Senhor e Salvador da nossa vida, todos esses pecados passados, eles são lançados no mar do esquecimento. Deus, ele anula tudo isso na nossa vida e dá a nós uma nova história. Ele nos dá uma página em branco para a gente recomeçar uma nova história. Deus, ele não fica te acusando pelo seu passado. Uma vez que você confessou, uma vez que você se arrependeu, uma vez que você deixou aquilo, acabou, querido. O papel de acusador é de outra pessoa, não é de Deus. O papel de Deus é um papel de amor, de um Deus bondoso, de um Deus misericordioso, de um Deus compassivo. Uma vez que nós nos arrependemos, o Senhor, ele aniquila o nosso pecado, ele lança no mar do esquecimento, ele não quer mais, ele não tem mais prazer em se lembrar do nosso pecado, porque agora ele está nos dando aí uma nova oportunidade de recomeçar. No verso 8 e 9, a palavra diz assim, olha, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti. Uma vez que o Senhor já perdoou os seus pecados, os seus erros, uma vez que ele lançou no mar do esquecimento, que ele não quer mais se lembrar,
Ele quer te dar, queridos, uma oportunidade de seguir em frente. Ele vai te mostrar o caminho, Ele vai te guiar por um caminho novo, Ele vai te dar direção nova para que você ande no caminho perfeito, no caminho que é Jesus, para que você tenha a vida plena diante do Senhor, querido. Deus, Ele instrui Davi de uma forma amorosa e pacientemente, como um pai que aconselha o filho inúmeras vezes na tentativa de impedir que ele sofra. O grande problema é que, por ser obstinado em errar, este se coloca na condição de sofredor. Quando Deus usa aqui a expressão do cavalo e a mula, ele usa a expressão do cavalo e a mula, e ele diz que o cavalo e a mula obedecem aos seus donos forçosamente. Por quê? Por causa do cabresto. Ele só obedece por causa do cabresto, por causa da rédea, né? Puxa a rédea para um lado, puxa para trás, né? Bate a rédea no lombo do cavalo para que ele tenha ali os comandos do que vai fazer. Ao contrário nós não somos como mula e como cavalo, né? No entanto, não é isso que Deus almeja para nós. Ao contrário, o que Deus espera de nós é obediência, e o que Ele deseja para nós é uma obediência espontânea e praticada com prazer e alegria. Deus, Ele não vai de forma nenhuma, né, querer lançar sobre nós culpa, né, julgamento por causa do nosso pecado, mas Ele espera que nós nos arrependamos dos nossos erros, mesmo que você já conhece a palavra, né, se por algum motivo você caiu, você pecou, você teve um retrocesso, você teve uma recaída, né, lembre-se que existe um Deus perdoador, e que se você confessar os seus pecados diante dele e você se arrepender, Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados. Eu creio que Ele não vai